Fala pessoal! Nesta aula inicia-se o estudo dos isômeros, que são compostos que possuem a mesma fórmula molecular e, portanto, a mesma massa, mas que possuem estruturas e propriedades químicas diferentes. A existência desses isômeros denomina-se isomeria ou isomerismo. A isomeria se divide em três: isomeria constitucional, isomeria geométrica e isomeria ótica. Mas, nessa aula, irei abordar apenas sobre a isomeria constitucional. Vamos lá? A isomeria constitucional ou isomeria plana ocorre quando conseguimos perceber a diferença entre os isômeros apenas analisando a fórmula estrutural plana. E a isomeria constitucional ou isomeria plana se divide em 5 classificações: isomeria de cadeia, isomeria de posição, isomeria de função, metameria e tautomeria. Veremos agora sobre cada uma delas. Observe o primeiro exemplo sobre isomeria de cadeia. Isomeria de cadeia. Veja bem, nós temos aqui CH2, CH, CH3. Nós temos aqui a fórmula do propeno e logo aqui nós temos aqui a cadeia do ciclopropano. Se observarmos, nós temos aqui 3 carbonos, igual temos aqui, e cada extremidade dessa tem 2 hidrogênios, 2, 4, 6. E aqui nós temos 2 com mais 1, 3, com mais 3, 6. Então, no total, nós temos aqui 3 carbonos e temos um total de 6 hidrogênios. Perceba que a quantidade de carbonos é a mesma nos dois exemplos e a quantidade de hidrogênios também, mas a cadeia carbônica é diferente. Nós temos aqui uma cadeia aberta e nós temos aqui uma cadeia fechada. Neste caso, nós temos um exemplo de isomeria de cadeia. Poderia também ter um composto assim, nós temos aqui uma cadeia com uma ramificação e uma cadeia sem ramificação, com a mesma quantidade de carbono e de hidrogênio. Observe, 1, 2, 3, 4. Olha, 1, 2, 3, 4. Nós temos aqui 4 carbonos, nos dois casos, 4 carbonos, e no total nós temos 3 hidrogênios aqui, com mais 2 aqui 5, com mais 2, 7, com mais 3, 10. Um total de 10 hidrogênios. E aqui também, 3 hidrogênios aqui, 3 aqui, 3 aqui e 1 aqui. No total, 10 hidrogênios. Então, nós temos aqui o caso de isomeria de cadeia, pois a única diferença entre esses compostos está na cadeia. Aqui é uma cadeia ramificada e uma cadeia normal. Aqui é uma cadeia aberta e uma cadeia fechada. Observe que a fórmula molecular desses dois compostos é a mesma e observe aqui que a fórmula molecular desses dois compostos também é a mesma. Então, nós temos aqui 2 isômeros e aqui também 2 isômeros. E o tipo dessa isomeria é isomeria de cadeia. Agora, observe uma outra isomeria. Nós temos aqui a isomeria de função. Nós temos aqui, por exemplo, esse composto CH3, CH2OH. Aqui nós temos um composto da função álcool. Agora perceba o seguinte, CH3O, CH3. E aqui nós temos um composto da função éter. Mas observe que nós temos aqui no total 2 carbonos, 2 carbonos. Veja que ao todo nós temos 3 hidrogênios aqui, com mais 2, 5, com mais 1, 6. E aqui nós temos 3 com mais 3, 6. Então nós temos 6 hidrogênios e aqui um oxigênio. E aqui também só um oxigênio. Ou seja, nós temos aqui a mesma fórmula molecular para compostos de funções diferentes. Um é um álcool, o outro é o éter.
Como a diferença entre ambos está na função orgânica, aqui nós temos um tipo de isomeria de função. Veja aqui outro tipo de isomeria de função. Por exemplo, nós temos aqui CH3, CH2, C-O, OH. Nós temos aqui um composto da função ácido carboxílico. Agora veja esse outro composto, CH3, C-O, O, CH3. Aqui nós temos um outro composto da função éster. E agora, observe aqui a diferença entre eles. Está no grupo funcional. Aqui nós temos a função ácido carboxílico e aqui nós temos a função éster. Mas observe agora a semelhança. 1, 2, 3. 3 carbonos. 1, 2, 3. 3 carbonos. Olha a quantidade de hidrogênios. 3 mais 2, 5. Com mais 1, 6. 3 com 3, 6. 6 hidrogênios. E veja que tem 2 oxigênios e aqui também 2 oxigênios. Então, nós temos aqui a mesma fórmula molecular para compostos de funções distintas. Então, nós temos aqui um exemplo de isomeria de função. Aqui 2 funções diferentes e aqui também 2 funções diferentes. Veremos agora um outro tipo de isomeria, a chamada isomeria de posição. Observe aqui, pessoal, nós temos aqui o seguinte composto, do mesmo grupo funcional, que no caso aqui, um hidrocarboneto. Só que esse aqui tem uma ligação dupla entre os 2 primeiros carbonos e esse uma ligação dupla entre o segundo e o terceiro carbono. Veja que os dois são alcenos, são hidrocarbonetos, e aqui nós temos, observe, 1, 2, 3, 4, 4 carbonos, aqui também 1, 2, 3, 4, e no total aqui nós temos 8 hidrogênios. Agora observe que a diferença entre esses dois compostos está apenas na posição da ligação dupla. Então nós temos aqui um tipo de isomeria de posição. Agora veja esse outro exemplo. Nós temos aqui um outro caso de isomeria de posição. Aqui como ramificação no segundo carbono e aqui uma ramificação no terceiro carbono. Perceba que a única diferença está na posição da ramificação. No total nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 carbonos. Observe, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. E no total aqui nós temos 14 hidrogênios. Perceba que a única diferença está apenas na posição da ramificação. Nós temos aqui a mesma função orgânica, que são hidrocarbonetos, só que a diferença está na posição. Aqui a posição da ramificação está em um carbono, aqui está em outro. Aqui a posição da insaturação está em um carbono e aqui está em outro. Então nós temos aqui o clássico exemplo de isomeria de posição. Agora veja, pessoal, esse outro caso, que chamamos de metameria. Precisa deixar claro que metameria é um tipo de isomeria de posição. Porém, recebe esse nome metameria porque essa isomeria de posição ocorre apenas em cadeias heterogêneas. Por isso recebe o nome de metameria. Então veja bem esse exemplo aqui. Nós temos aqui CH3, O, CH3, CH3, CH3. Nós temos aqui um éter, que é o éter metílico e propílico. Agora veja esse outro caso, CH3, CH2, O, CH2, CH3. Aqui nós temos um outro éter, que é o éter dietílico. Mas perceba a quantidade de carbonos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, veja os hidrogênios. Opa, aqui são 2 hidrogênios na empolgação eu acabei colocando tudo 3, tá? Mas são 2 hidrogênios cada um, porque senão ultrapassa a quantidade de ligações dos carbonos. Então nós temos aqui 3 hidrogênios, com mais 2, 5, com mais 2, 7, com mais 3, 10. Aqui também, 3 com 2, 5,
com 2, 7, com 3, 10. Então, nós temos aqui 10 hidrogênios. E o total de 1 oxigênio em cada um. Então, nós temos aqui 2 isômeros, tem a mesma fórmula molecular, mas a posição do chamado heteroátomo é diferente. Não esqueça que o heteroátomo é esse elemento aqui diferente, que fica entre 2 carbonos. Essa função se distingue da outra anterior pelo seguinte motivo. Aqui nós temos uma cadeia homogênea, tá? E a diferença aqui de um para o outro está na posição da insaturação ou da ramificação. E aqui agora nós temos uma cadeia heterogênea, tá? A diferença aqui está na posição do oxigênio, mas a cadeia é heterogênea. Verifica-se o heteroátomo entre 2 carbonos, tá? Poderia ter esse outro exemplo aqui também, ó. Olha só, CH3, CH2, NH, CH3, uma amina, tá? Ou então assim, ó, CH3, CH3, aqui um N aqui no centro e CH3. Então nós temos aqui uma outra amina, tá? Uma amina secundária e uma amina terciária. E aqui novamente a diferença está na posição do heteroátomo. Aqui nós temos um total de 3 carbonos, um total de 9 hidrogênios e 1 nitrogênio. Então nós temos aqui um outro caso de metameria, pois é um tipo de isomeria de posição, mas que ocorre apenas em cadeias heterogêneas. Agora, pessoal, o último caso de isomeria constitucional, que é a chamada tautomeria. Este é o único caso de isomeria plana que ocorre em equilíbrio químico. Então, é fácil de perceber, pois são compostos que coexistem em equilíbrio químico. Observe para esse exemplo. CH3, CH, CHOH. Aqui nós temos um enol. Agora, esse enol, ele coexiste em equilíbrio químico, por exemplo, com uma cetona. Aqui é um carbono, pessoal. Então, perceba, nós temos aqui no total 1, 2, 3 carbonos, 1, 2, 3 carbonos. Aqui nós temos 3 hidrogênios, com mais um 4, com mais um 5, com mais um 6. 3 mais 3, 6. E um único oxigênio. Então, a fórmula molecular aqui, C3H6O. Então, verifica-se a mesma fórmula molecular para compostos diferentes. Aqui, um enol e aqui uma cetona. Alguns poderiam dizer o seguinte, ué, mas não seria uma isomeria de função? Pois a diferença está na função orgânica. Então veja, tautomeria também é um tipo de isomeria de função, porém uma isomeria que ocorre apenas em equilíbrio químico. Observe esse outro exemplo aqui, se a gente tivesse o enol aqui novamente, CH3, CH, CHOH, também em equilíbrio químico com o aldeído. Olha, CH3, CH2, COH. Veja que aqui nós temos a mesma fórmula molecular. 1, 2, 3 carbonos. Olha a quantidade de hidrogênios. 3 mais 2, 5, com mais um 6, semelhante aqui. E um oxigênio. Então, perceba que a diferença está na função orgânica, porém, compostos que coexistem apenas em equilíbrio químico. Então, aqui nós temos o caso que nós chamamos de tautomeria. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham entendido a explicação, mas caso tenha ficado qualquer dúvida, deixe nos comentários. E não se esqueça, na descrição do vídeo tem um exercício, faça e na próxima aula traga correção para vocês. Valeu, pessoal! Tchau!